A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 20. Eu vou ler para os irmãos o versículo 23. Acalme teu coração, porque Deus está no controle da tua vida. Deus vê todas as coisas e Ele está chegando com providência na sua história. Aqui no versículo 23 do capítulo 20 do livro 2 Samuel, fala o seguinte: Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Aqui, irmãos, Deus está falando de Joabe. Joabe, ele era o comandante supremo do exército de Davi. E lá do outro lado de Saul, tinha um comandante também supremo, que era Abner. Então aqui nós temos dois comandantes do reinado de Saul, do exército de Saul, que era Abner, e Joabe, que era do exército de Davi. Abner, num determinado momento, mata um dos irmãos de Joabe. E Joabe, de uma forma bem cruel, de um jeito assim bem sujo, faz vingança com as suas próprias mãos. Deus pediu que eu entrasse dentro dessa palavra para falar a respeito de Joabe, pelo seguinte: Joabe, ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha, por exemplo, um caráter honroso, né? Notava-se que ele era um cara responsável, um homem confiável, tanto que ele ficou ali como, sabe, o pilar ali do exército de Davi. Davi confiava plenamente nele. Então ele estava ali como chefe do exército e Davi não questionava a conduta dele. Mas ao mesmo tempo que ele demonstrava ter um caráter muito bom, ele demonstrava um caráter contrário, um caráter duvidoso. Então tinha alguns momentos assim que ele tomava algumas atitudes que deixava a desejar. Então, por exemplo, quando ele se vinga, porque uma vez que ele está com Davi, ele conhece o Deus que Davi servia. E o jeito que ele vai se vingar a morte do irmão é um jeito meio sujo. Ele pega, sabe, ele pega uma situação assim, onde a pessoa está desfavorável, de um jeito assim que a pessoa não tinha como se defender, de um jeito bem cruel, né? Um soldado honrado, ele vai dar condições do outro também se defender. E ali ele comete uma vingança. Ele fica com raiva. Então, o que ele faz em vingar a morte do irmão, a partir do momento que Abner mata o irmão dele, começa a colocar em xeque o caráter que ele tem. Então, em determinadas situações dentro do reinado de Davi, ele demonstrou isso inúmeras vezes. Chegou um determinado momento que o que ele fez? Ele instiga Absalão a ficar contra Davi, que era o filho, e em um determinado momento ele faz com que Absalão se aproxime do pai, ele denota para Davi que ele continua sendo honroso, que ele está com Davi, que ele é o chefe ali do exército, que ele está apoiando Davi no que Davi está fazendo, só que ele faz uma jogada meio que política naquela situação. Porque se Davi morresse, Absalão sentaria no trono. E se ele ficasse amigo de Absalão, a partir do momento que o pai morresse, que o pai já estava no final da vida, ele ia ter créditos com Davi, mas também ele teria com Absalão se Absalão sentasse naquele trono. Só que ele sabia também que o trono de Davi já estava prometido a Salomão. Já estava prometido a Salomão. Então, inúmeras vezes, ele dá essas osciladas com relação ao caráter. Irmãos, com Deus é o seguinte: ou você tem caráter ou você não tem. O evangelho nos ensina que é se ensina ou não. Esse negócio de ficar em cima do muro, isso não existe. Passou disso, é do maligno. Então, o que dá a entender quando a gente analisa a história é que em determinados momentos, quando era conveniente para ele, ele fazia aquilo que era certo. Quando não era conveniente, ele mudava um pouco as condutas dele. Pra vocês terem uma ideia, ele foi o que ajudou Davi a matar o marido de Batseba.
Então tinha hora que ele ia a favor de Davi, tinha hora que ele fazia complô contra Davi. Então em alguns momentos ele fazia algo que favorecia o reino, daqui a pouco ele fazia algo que prejudicava o reino. Davi já tinha prometido aquele trono para Salomão, ele vai lá e dá um jeito de apoiar Absalão naquilo. Davi não queria que na perseguição Absalão matasse o filho dele, ele foi bem explícito nesse sentido, não mate meu filho, não quero que ele morra. E ele monta uma emboscada e mata Absalão. Então é uma pessoa que está sempre oscilando. E, irmãos, tem hora que é difícil a gente detectar que a pessoa é desse jeito. Tem hora que Deus precisa chegar e Deus precisa montar situações para que a gente venha entender o que está passando no coração do outro, porque tem hora que nós não conseguimos detectar, porque a pessoa está sempre arquitetando de uma forma bem sutil, que muitas vezes nós não percebemos, e muitas vezes ela tem ações honrosas que nós não conseguimos detectar que a pessoa é daquele jeito. Quando alguém chega para falar mal da pessoa para você, você não acredita. Se alguém chegasse em determinados momentos e falasse, olha, Davi, esse homem tem um caráter duvidoso, tem hora que a conduta dele não condiz com aquilo que aparenta ser, Davi provavelmente não iria acreditar. Tanto que Davi dá o controle do exército na mão dele. Era Abner preparando lá o exército de Saul, porque quando Saul morre, é Abner que coloca Isbosete lá no trono para substituir o pai. Então é ele que prepara o outro filho de Saul para sentar naquele trono, para ser rei de Israel. Era um líder ali, era um chefe. E Joabe estava do lado de Davi, num cargo de extrema confiança, porque numa fase de guerra, num período de guerra ali, quem é que tomava conta ali de todos aqueles soldados? Quem é que dava as ordens ali? Era ele. Um cargo de extrema confiança. Porque toda a segurança do reino, tanto de um lado quanto do outro, dependia dos exércitos no sentido da guerra. Então tinha que ter um líder ali à altura. Mas ao mesmo tempo que a pessoa demonstrava ter um caráter muito bom, ela tinha atitudes que desonrava. Ela tinha atitudes duvidosas. Demonstrava e comprovava dentro das atitudes que o caráter era duvidoso. E muitas vezes nós estamos envolvidos em alguma trama, a gente está vivendo algumas situações que às vezes a gente está rodeado com alguém dessa forma, ou de várias pessoas nesse sentido, e a gente não percebe. Só que Deus manda dizer para você que não tem Joabe que vai agir desse jeito na sua história e que vai ficar da mesma maneira, sendo que Deus não consiga entender o que a pessoa está fazendo, ou que Deus não consiga perceber o agir e a malícia da pessoa. Não tem como. Uma vez que você tem Deus na sua vida, que você tem uma fidelidade com o Senhor, nada passa despercebido, irmãos. Você consagrou sua vida a Deus, você não anda sozinho mais. Você anda com o Senhor. Então Davi ali, ele errou, ele cometeu adultério, ele fez muitas coisas que desagradaram o coração de Deus, só que ele tinha o respaldo de Deus ainda. Porque quando ele errava, ele reconhecia que errava e ele tentava não errar mais. Então Deus, querendo ou não ali, naquela situação, Deus respaldava ele. Deus cuidava dele. Mesmo que ele desagradasse o coração de Deus, ele se consertava, entrava na presença de Deus de novo, Deus ia lá, perdoava e Deus amparava ele. E os projetos que Deus tinha na vida de Davi, não seria Joabe que ia destruir isso. Então Deus vai conduzindo os passos de Davi e Deus começa a mostrar para Davi essa oscilação de caráter que essa pessoa tem. Para que Davi não ficasse enganado mais. Quando ele mata Joabe, fica muito explícito. Quando ele arma uma emboscada para matar Abner, eu falei errado, para matar Abner, Joabe ele se expõe de um jeito que Davi começa a perceber que aquilo que ele está fazendo não é honroso. Tanto que quando Salomão toma posse ali do trono, Salomão dá um jeito de acabar com a vida dele, porque ele não ia deixar aquele homem desonrar o reinado do pai dele. Ia trazer problemas para ele. Então nós precisamos sempre entender que por mais que a pessoa venha oscilar caráter,
Por mais que a pessoa venha arquitetar alguns planos, por mais que a pessoa venha agir de uma forma assim bem obscura, o nosso Deus ele contempla, porque por maior que seja a escuridão que a pessoa esteja infiltrada, o nosso Deus ele é luz. Então quando ele chega no lugar, ele ilumina tudo. E Deus começa a mostrar pra gente o que está oculto. Deus começa a fazer a terra vomitar tudo aquilo que está sendo arquitetado contra nós. E tem pessoas que agem muitas vezes, ela não está próxima de você. Às vezes ela não fica próxima, mas tem um Joabe aí que faz esse tipo de jogo com pessoas que contemplam você, que estão ao seu derredor, que talvez queira se aproximar de você de algum jeito. E a pessoa age dessa forma, demonstrando um excelente caráter para conseguir dar, dentro da palavra dela, uma veracidade, um peso que até então não condiz com o caráter que ela tem. Então a pessoa ela fica do lado dos outros, ela cria um personagem de uma pessoa responsável, de uma pessoa que é muito justa, de uma pessoa que é muito serva de Deus, de uma pessoa honrosa. E ali ela vai ganhando a confiança de quem está ao derredor. E são pessoas que às vezes querem entrar na tua vida, ou às vezes são pessoas que admiram você, são pessoas que às vezes têm contato com você, e ela fica ali só criando um personagem, mostrando um caráter que ela não tem para ela poder conquistar a confiança dessa pessoa ou daquelas pessoas. Quando ela conquista a confiança de alguém ou de algumas pessoas, ela começa a agir com esse caráter duvidoso, criando situações para poder eliminar você, trazer confusões para você, trazer descrédito para você diante de algumas situações, te constrangir de algum jeito. Então é assim que eles agem. E tem determinadas situações que se você for lá reagir e você for lá se justificar diante do caráter que essa pessoa demonstrou ter, você vai sair como ruim da história. Você vai fazer exatamente o que a pessoa quer. Vai fazer exatamente o que a pessoa quer. E a pessoa, muitas vezes, ela faz jogo duplo, que era o que Joabe fazia com Absalão e com Davi. Demonstrava estar apoiando Absalão, demonstrava para Davi que estava apoiando Davi, demonstrava ser amigo fiel dos dois, fez uma aproximação ali, porque era uma jogada política que ele queria dar naquele momento, né? Que se caso Absalão sentasse naquele trono, ele tinha amizade com Absalão. Se caso desse alguma coisa errada, ele ficava de bem com Davi. Olha a cabeça do ser humano como que é. E Deus contemplando tudo aquilo ali. Só que o que ele estava colhendo, o que ele estava plantando, uma hora ele ia colher. Porque tudo aquilo que a gente colhe é exatamente aquilo que a gente planta. Então, dentro dessas jogadas políticas que ele fazia, dentro dessas jogadas duplas que ele criava, dessas situações constrangedoras que ele colocava os outros, da maneira sorrateira, que ele agia como uma serpente. E na hora que ele achava que era o momento, ele dava o bote. E assim ele ia agindo e ele ia criando várias instabilidades emocionais. Ele criava várias situações que na cabeça dele ele estava levando vantagem. Quando ele mata Absalão, por exemplo, ele desequilibra Davi totalmente. Ele tira o chão de Davi. E Davi tinha pedido para que não matasse o filho. Ele não queria morte para o filho. E Absalão, naquela revolta, querendo pegar aquele trono a todo custo, e Davi já estava, sabe, numa situação assim que a saúde dele estava debilitada, ele não queria que matasse o filho. Ele não queria que chegasse a esse ponto. Mas ele monta uma emboscada. Joabe vai lá, cria uma situação para que Absalão viesse morrer, porque fazendo isso desequilibraria emocionalmente Davi. E tem irmãos e irmãs aqui que você está vivendo a mesma situação. Tem um Joabe criando situações numa duplicidade aí terrível, numa oscilação de caráter aí complicadíssima,
criando situações para trazer instabilidade emocional para você e psicológica, para que você venha cair numa cilada. Porque na hora que você tiver totalmente frágil emocionalmente, psicologicamente, essa pessoa, como uma serpente, ela vem te dar o bote. E dentro de uma situação em que você está oscilando emocionalmente, que você está desequilibrado emocionalmente, cansado e cansada, a pessoa vai te induzir a fazer exatamente o que ela quer que você faça. Tem hora que Deus fala assim, não tome nenhuma atitude precipitada. Primeiro, a precipitação é pecado aos olhos do Senhor. Se você tem um Deus que ele é seu conselheiro, se você tem um Deus que é seu guia, que é a lâmpada dos teus pés, que funciona muitas vezes, trabalha muitas vezes como os teus olhos, como os teus ouvidos, como a tua boca, porque Deus ele fala por você, ele ouve por você, ele enxerga por você. Então, em vários momentos da nossa vida, Deus vai funcionar na nossa história dessa forma. Ele vai agir para justificar você diante de algumas situações. E você tem que ter essa consciência. Porque é assim que vai funcionar o seu processo com Deus. E se você não tiver sabedoria na sua caminhada, você vai se precipitar, você vai querer fazer as coisas do seu jeito, você vai querer tirar satisfação, você vai querer falar com determinadas pessoas e você vai se complicar inteiro diante disso. Você está indo para a forca sem perceber. Você está indo para a emboscada que Joabe está fazendo por livre e espontânea vontade, porque você não está buscando o direcionamento em Deus. Então tem hora que Deus fala, não se precipite, não tome nenhuma atitude, não ligue, não entre em contato, não faça nada. Por quê? Porque diante daquilo que está sendo arquitetado contra você, se você tomar uma atitude precipitada, você vai ficar desequilibrado emocionalmente, psicologicamente. Você vai entrar dentro do propósito de Joabe e você vai acabar caindo em ciladas. E você vai acabar sendo induzido a fazer aquilo que você não deveria fazer e você vai acabar tendo um final de morte nessa história. Então nós temos que ter sempre sabedoria, porque tem pessoas, irmãos, que agem na nossa vida dessa forma. Tem pessoas que têm dupla personalidade, infelizmente é assim que funciona. Quando convém, tem caráter, quando não convém, não tem. Como que vai entrar dentro de uma sociedade? Como que vai se infiltrar dentro de um sistema? Tem que mostrar que tem caráter, tem que mostrar que é bom. Porque se chegar no peito mostrando que é ruim, mostrando que é uma cobra, muita gente vai fazer o quê? Vai se esquivar. Fala, não, aqui nesse setor não entra, aqui nesse lugar aqui não tem como, nessa roda aqui não vai ficar. Nessa festa não vamos convidar porque não tem como entrar. Quem é que vai querer conviver com uma pessoa dessa? Ninguém vai querer conviver. Então, para poder entrar, tem que ser sorrateiro. Tem que chegar como amigo. Tem que fingir ser uma coisa que não vai conseguir sustentar por muito tempo. Depois que ganhou a confiança de todo mundo, aí começa a vir com um caráter duvidoso e começa a arquitetar, a armar, para que você venha cair em ciladas. Só que Deus manda dizer para você que Ele contempla tudo. E tudo aquilo que Ele vê, tudo aquilo que ele tem controle, Ele não vai permitir que você caia em cilada. Do mesmo jeito que Ele preservou o trono que era de Salomão e Ele preservou a integridade de Davi, a mesma coisa Ele fará com você. Porque o Deus que você serve também é um general de guerra. O Deus que você serve também é chefe de exército. Então não adianta o demônio arquitetar, não adianta Satanás criar situações, não adianta Satanás capacitar Joabe na sua história para te prejudicar, porque não vai conseguir. E tem alguém aí que está agindo dessa forma como Joabe está agindo. Como Joabe agiu na vida de Davi, como agiu também na vida de Absalão. Se infiltrou aí na vida de algumas pessoas, achando que vou montar aqui um caráter de muita responsabilidade, vou criar, né, um nível de respeito aqui como se eu fosse alguém importante, tenho patente, posso falar do jeito que eu quiser, vou colocar um pouco de medo nas pessoas e depois eu vou começar a fazer os meus planos, vou arquitetar embaixo do tapete para destruir fulano e fulana. Só que esse fulano e essa fulana tem um Deus vivo na vida. Só que esse fulano e essa fulana é um servo e uma serva de Deus. E esquece que você tem vida no altar. Porque olha para sua aparência,
Como você não anda que nem fariseu, acha que você não tem vida com Deus, né? Acha que pode chegar, que pode fazer, que pode arquitetar, que vai ficar tudo bem. E na verdade nada disso vai acontecer, porque Deus chega e desmancha os planos. E Deus sabe envergonhar Joabe. E o mais interessante dessa história agora, que o que vai acontecer, é que Deus vai fazer o seguinte, Deus vai fazer exatamente o que fez com Joabe. Porque até então Davi não tinha desconfiado do caráter dele. Mas na hora que ele dá um bote em Abner, e foi de uma forma assim muito cruel, foi de uma forma injusta, todo mundo viu o caráter que ele tinha. Todo mundo percebeu quem ele era. Então Deus manda você acalmar o seu coração, porque tem pessoas aqui que você já está entendendo quem é o Joabe da sua vida. E tem pessoas aqui que você não sabe quem é o Joabe. Que a pessoa finge muito bem. Só que Deus vai arrancar capa por esses dias. Para você saber aonde você estava se infiltrando. Para você saber com quem que você estava andando. Para você entender que você não deve abrir a porta da sua intimidade, que você não deve abrir a porta da tua vida para qualquer pessoa. Irmãos, nós temos que ter muita sabedoria. Você está buscando a sua vida com Deus? Você pode ser um recém-convertido. Você pode ter aceitado Jesus há pouquíssimo tempo. Mas tenha sabedoria na sua caminhada com Deus. Não repita os mesmos erros que você cometeu quando você estava no mundo. Quando estava no mundo, você ia pela aparência, você ia pelo que as pessoas falavam, você ia pela falácia das pessoas. Agora não, agora você tem que buscar em Deus. Senhor, serve para minha vida? Faz parte da minha história? Eu posso deixar entrar? Porque tem hora que nós falamos coisas da nossa intimidade com pessoas que nós não poderíamos conversar, irmãos. Tem Joabe na nossa vida que não merece saber dos nossos segredos. Não pode saber da vida que a gente tem com Deus. Não pode saber da nossa intimidade. E se você abre a sua vida para esse tipo de gente, a sua ruína é certa. A sua queda será certeira. Então Deus manda falar para você, acalme o teu coração, porque você não está sabendo quem é, porque a pessoa tem, nossa, ela mostra assim um caráter. Ela mostra, sabe, ser uma pessoa tão centrada, né? Então, fala às vezes até da palavra de Deus. Demonstra ser tão correta naquilo que ela faz. Profissionalmente você olha, parece que está tudo certo. E tem um monte de coisa podre por trás. É mais ou menos que nem os golpes políticos que Joabe dava. Uma falta de caráter terrível. E aí o que acontece? Você fica ludibriado pelas palavras que a pessoa lança, pela imagem que a pessoa te vende. E na verdade, por trás de tudo isso existe uma cobra que tem uma vida dupla, que era o que acontecia com Joabe. Ele tinha uma vida dupla, ele era um homem ruim. Mas para ele conquistar a posição, para ele entrar nos lugares, para ele entrar em lugar de governo, para ele entrar em lugar de administração, para ele conseguir se infiltrar na sociedade, para que ele tivesse acesso a políticos, ele precisava mostrar um caráter que até então ele não tinha. Irmãos, ninguém aguenta sustentar duas máscaras ao mesmo tempo, duas capas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que os demônios eles são organizados e a pessoa que é usada por Satanás tenta se organizar dentro disso, ela mesmo cai nas armadilhas dela, porque o demônio dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele capacita a pessoa na mentira, na persuasão, ele capacita a pessoa, sabe, nas malandragens, mas no fundo a pessoa não consegue sustentar isso por muito tempo. E quando Deus chega para arrancar a capa, como é que faz, irmãos? Porque Deus chega, ele puxa. Ele arranca. No que ele arranca, como que a pessoa vai conseguir fingir? Ela não consegue mais. Então, o que Deus está mandando você fazer agora é você acalmar. Porque tem pessoas aqui que você sabe quem é. E tem pessoas aqui que você não sabe quem é esse Joabe. Você não sabe. Mas está querendo entrar na sua intimidade. Já está querendo aquilo que é seu. Tem trono aí que já está de olho. Está querendo arrancar muitas coisas da sua história. Tem inveja daquilo que você tem. Tem inveja daquilo que Deus faz na sua história. Não entende por que a sua história deu certo e a história dela não dá certo. E a pessoa fica só, sabe, buscando informações a seu respeito. E tem gente que vem e se infiltra porque entra na família.
procura saber dos que estão próximos. Joabe ali, irmãos, era como se fosse da família. Joabe ali dentro, ele era chefe do exército de Davi, ele estava dentro da intimidade de Davi. Ele estava ali dentro, ali, comandando tudo, ele tinha um poder. Ele dava uma ordem ali, tinham que obedecer. Ele era chefe do exército, ele não era qualquer um. Ele tinha autoridade. E tem pessoas aqui que você vai se surpreender, por quê? Porque a pessoa está dentro da tua família. A pessoa está dentro da tua parentela. A pessoa está próxima de você nesse sentido. Se passando aí por um caráter que não tem, fingindo ser uma coisa que não é, simplesmente esperando o momento de dar o golpe, de dar aquela emboscada, aquela mordida. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque está muito próximo de nós. Joabe estava próximo de todo mundo. Ele não era um problema que estava longe. Ele não era um inimigo que estava do outro lado da fronteira. Não, ele era um inimigo que estava infiltrado dentro do ambiente, dentro da família de Davi, no lugar onde Davi morava, no meio da parentela. Então ele tinha acesso a todas as mulheres de Davi, ele tinha acesso a todos os filhos de Davi, ele tinha acesso a todo mundo. E a cobra, muitas vezes, ela está nessa condição, ela está próxima. E fingindo uma duplicidade de caráter, que quando Deus chega para arrancar a capa, Deus arranca, Deus mostra, Deus envergonha, Deus faz com que toda a trama oculta venha à tona. Então, o que a gente tem que fazer nessa situação? Você vai falar para mim, dela, o que eu faço numa situação dessa? Continua na oração. Você está achando que Joabe vai ficar escondido na sua história até quando? Se Deus está me usando aqui para pregar essa palavra para você, é porque Deus já está trabalhando e Deus vai arrancar a capa, porque Deus já chegou no limite dele. E Deus não vai deixar que o seu reinado, aquilo que é seu, aquilo que Deus fez você construir, seja destruído por causa de uma cobra dessa. Deus não vai permitir que aquilo que foi designado para você caia na mão de um Joabe desse. O que ele estava querendo ali com Davi naquele momento? Era exatamente isso, tirar o trono que era de Salomão. E Deus já tinha uma promessa para Salomão. Deus já tinha designado aquilo, Davi já sabia. E Davi não ia desobedecer a Deus. Depois de tudo que já tinha acontecido na família dele, ele não ia fazer isso. Já tinha acontecido desgraça demais, maldição demais, por causa do adultério que ele cometeu. Então Deus manda dizer para você que os dias desse Joabe na sua história estão contados, é questão de horas. Deus vai fazer tudo aquilo que está oculto vir nas suas mãos. Vai acontecer uma situação aí que você vai pegar algo, vai aparecer algo para você, e na hora que você tiver de posse, que você visualizar o que Deus vai te mostrar, em questão de estalo, o Espírito Santo vai te mostrar quem é esse Joabe na sua história. O que é de verdade, o que é de mentira. Porque a pessoa disfarça muito bem. Disfarça muito bem. A pessoa não tem esse caráter que ela demonstra ter. A pessoa está envolvida com várias coisas ilícitas. Que do mesmo jeito que Davi descobriu coisas de Joabe naquela época, a mesma coisa você vai descobrir nos dias de hoje. Porque as histórias se repetem, infelizmente. Mas nós temos um Deus que faz justiça na nossa vida, como fez também justiça na vida de Davi. O que você tem que fazer agora é só acalmar, porque em questão de horas, Deus manda dizer para você, eu vou arrancar a capa desse Joabe. E você vai saber o que está por trás de tudo isso. Você vai entender qual que é a intenção da pessoa. Porque a pessoa demonstra que é amigo, a pessoa demonstra que é amiga, a pessoa demonstra que, sabe, que tem respeito. E na verdade não existe nada disso. Existe toda uma trama por trás da situação, porque está querendo destruir aquilo que Deus te deu, porque não entende por que você tem e ela não consegue ter. E não adianta buscar ajuda no inimigo. Não adianta fazer coisas no território do inimigo, que é o que ela tem feito. Esse Joabe tem buscado ajuda no inimigo.
para destruir você. Porque a inveja é muito grande. Irmãos, tem hora que a gente não percebe a inveja. Se nós conseguíssemos captar rapidamente a inveja de alguém, mas tem hora que a gente não consegue perceber. Tem hora que eles conseguem camuflar muito bem a inveja. Sabe aquela inveja de bem-querer? Que fica com vários elogios? Excesso de elogio é um perigo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. É um excesso de elogio, assim, terrível. É uma declaração, assim, muitas vezes de amor, vamos dizer assim, entre aspas, excessiva. Ali você já vê que tem algum problema. Porque uma pessoa, quando ela ama com atitude. Ela não fica demonstrando para todo mundo um sentimento que ela não tem. Uma pessoa que quer demonstrar sentimento demais, numa bajulação, que é a palavra que Deus está me dando, para você entender o que está acontecendo, esse bajulador, ele tem segundas intenções por trás. Ele tem intenção de te destruir, só que ele tem que ganhar a sua confiança. E para ganhar a tua confiança, ele tem que te bajular. Ele tem que mostrar um caráter que ele não tem, que ele não vai conseguir sustentar. Então Deus manda dizer para você: vou fazer a terra vomitar tudo que está oculto. Vou fazer chegar nas tuas mãos, vai chegar nas tuas mãos, todas as provas que você necessita. Você não será enganado e nem enganada por esse Joabe, que pode ser uma mulher ou pode ser um homem. Eu vou fazer a máscara cair. Eu vou fazer com que essa duplicidade de personalidade venha a ser desmanchado. Como Deus fez com que Joabe caísse nas próprias armadilhas dele naquela época. Não vai conseguir colocar você contra ninguém da sua família. Porque o jogo é esse, é colocar um contra o outro. E vem de uma forma bem sutil. Vem de uma forma bem sorrateira. Vem com bajulações. Aqui no caso, o que ele fez? Ele tentou uma aproximação entre Absalão e Davi, mas com o intuito de levar vantagem. E tinha determinados momentos que ele fazia determinadas coisas que afastavam os dois. Quando ele apoiou Absalão no sentido de pegar o reino do pai, o que ele estava fazendo? Colocando um contra o outro. Depois ele tenta uma aproximação entre os dois para que pudesse dar um golpe político. Então, toma posse do que Deus está te falando. Guarda essa palavra no teu coração, espera. Fique aí no Salmo 70. Ora o Salmo 70 durante uns 3 dias e aguarda, porque Deus manda dizer para você, em questão de horas, eu vou arrancar a capa desse alguém, desse Joabe. Você vai saber quem é esse bajulador, para que seja colocado um fim nessa história. Para que Deus tire isso da sua vida de uma vez por todas. E Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que o Joabe lá do reinado de Davi, saiu fugido para não ser morto, Deus manda dizer para você, esse Joabe da sua vida também eu vou tirar de onde está. Você não avistará isso mais. Porque Deus vai fazer com que essa pessoa pegue a estrada, que essa pessoa vá embora, essa pessoa vai sair da cidade, vai sair do bairro, vai sair da sua vida. Pode tomar posse dessa palavra, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, irmãos. Quando Deus chega para fazer justiça, ele até locomove a pessoa, ele tira a pessoa do lugar. Está atrapalhando o meu servo, está atrapalhando a minha serva, está entrando no meu projeto, então agora eu vou te tirar de cena, agora você vai sair. E sai fugido. Vai sair destruído, vai sair com uma mão na frente e outra atrás, está envolvido com coisa ilícita, porque esses Joabes da vida nunca são 100% honestos. Se fosse honesto, Deus não estava te entregando essa palavra agora. Deus estava mandando você ficar tranquilo, mas na verdade não é. Não é o que aparenta ser. Não é o que aparenta ser. Tem capa aí. E a capa é dupla. Uma hora se veste de mulher honrada e daqui a pouco é uma pessoa extremamente desonesta. Está envolvido com coisas erradas. Está mexendo com coisas ilícitas. E Deus manda dizer para você, eu vou fazer a terra vomitar tudo que está oculto.
Tem coisa que você não está nem sabendo o que está acontecendo. Está embaixo do nariz de um monte de gente, mas ninguém consegue perceber. Mas Deus faz a terra vomitar, porque o nosso Deus, ele é luz. E quando Deus chega, aonde tem treva, onde tem escuridão, ele faz tudo ficar claro, todo mundo enxerga tudo. Só que Deus manda dizer para você, dentro do teu reinado, dentro do teu lar, dentro daquilo que eu te dei, da tua empresa, eu não sei o que você administra, mas Deus manda dizer para você, não vai chegar e não vai conseguir destruir, porque eu estou chegando para dar um basta nessa história. Eu estou chegando para colocar esse Joabe aí no lugar. Estou chegando para tirar esse mau caráter e essa mau caráter da sua vida. Não vai ficar com aquilo que é teu. Não vai roubar o que eu te dei. Não vai destruir aquilo que eu construí para você viver. Então toma posse dessa palavra. Irmãos, quando Deus quer desmascarar alguém, eu falo pela minha vida. Falo pelas experiências que eu tenho com Deus. Quando Deus quer destronar alguém, Deus destrona. Quando Deus quer revelar o caráter, o mau caráter de alguém, Deus faz. Deus monta situações para trazer honra para o teu povo. E Deus manda dizer para você, eu vou montar uma situação agora, que esse Joabe vai cair na própria armadilha. Só que o que está oculto vai vir à tona. E você vai saber de toda a verdade. Então presta bastante atenção nos sinais que Deus vai te dar a partir de agora, porque vai ser através dos sinais que você vai ter a confirmação que Deus está te dando. E tome muito cuidado com o bajulador, irmãos. Tome muito cuidado com o bajulador. Às vezes o bajulador está dentro da parentela. Às vezes o bajulador está dentro da família. Às vezes o bajulador, ele tem o mesmo sangue que o seu. Ele está ao derredor. Que o demônio trabalha ao derredor. Só que Deus tem os anjos que ele coloca para nos cuidar. Ele coloca anjos para nos alertar. Ele coloca anjos para mostrar para a gente o que está oculto. É o demônio ajudando a esconder e Deus agindo para nos proteger. O demônio dá com uma mão, mas ele tira com a outra. Então, quem tem o hábito de fazer aliança com o diabo vai pagar o preço disso. Então, Deus manda dizer para você, é uma pessoa extremamente desonesta. É uma pessoa que só consegue as coisas das formas mais absurdas do mundo. Se submete às coisas mais terríveis para conseguir um cargo, para conseguir entrar num determinado lugar. Vai pelo subterfúgio mais baixo que você possa imaginar. Se precisar, até se prostitui para poder entrar em determinados lugares. Então Deus manda dizer para você, vou arrancar a capa desse Joabe e você vai ficar prestando atenção nos sinais que Deus vai te dar para que você possa entender o que está acontecendo. E fica na oração do Salmo 70, que Deus vai apressar esse processo. E se você não ficar atento e não fizer o que Deus está falando, amanhã ou depois não reclame das consequências disso. Porque a nossa vida com Deus para a gente obter vitória é na obediência. Então preste atenção nos sinais. Tem pessoas aqui que você vai descobrir coisas na internet, você vai descobrir coisas no celular. Você vai começar a prestar atenção, porque você não está conseguindo ver, porque o demônio cega a gente, irmãos. O demônio, ele é terrível. Ele nos deixa cego, nos deixa surdo. Tem hora que ele nos cala. Só que quando Deus chega, ele faz com que tudo isso caia por terra e ele faz a gente enxergar, faz a gente falar, faz a gente ouvir. Então prepara o teu coração aí, porque você vai descobrir quem é esse Joabe da sua história. Deus vai arrancar a capa desse Joabe. E é questão de horas que Deus vai fazer isso. Porque Deus tem pressa em te dar um grande livramento. Se isso continuar, se essa pessoa continuar se alargando, daqui a pouco você vai estar com a sua vida aí destruída, com a sua família destruída, com o seu negócio destruído. Você vai estar simplesmente destruída e destruída. E Deus não tem isso para você. Deus manda dizer para você, todo esse lado do inimigo agora eu estou desmanchando. O trono que eu te prometi é seu. O que eu te dei nas tuas mãos para você administrar, é para você administrar. Ninguém vai ocupar o teu lugar. Ninguém vai chegar e montar ciladas para você cair. O que a pessoa quer que faça é isso. É que você caia em cilada. O que a pessoa quer é armar uma situação para que você saia como ruim da história. O que a pessoa quer é colocar você em um constrangimento que você venha perder tudo aquilo que Deus te deu. Só que quem vai cair nesse constrangimento é quem está armando o bote para você. Porque Deus agora vai te dar
um grande livramento diante dessa situação e vai colocar nas tuas mãos aquilo que é seu por direito. Ninguém vai tomar o seu lugar, ocupar o seu espaço. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o que mais tem são Joabes na nossa vida. Se você não tiver sabedoria, se você não buscar em Deus o direcionamento, você cai em cilada e você sai como o ruim da história. Você sai como o pivô do problema. Daqui a pouco está criando uma história tão cabeluda a seu respeito que até você provar que você não tem nenhuma culpa no cartório, você já perdeu tudo que Deus te deu. Então, confia, porque do mesmo jeito que Joabe entrou na história de Davi, ganhando a confiança de Davi, ganhando a confiança de Absalão e fazendo todo um alvoroço diante da história, querendo mexer na vida, sabe, até de Salomão, porque o trono era de Salomão, Deus manda dizer para você, vou te dar uma grande estratégia, você vai descobrir quem é, você não ficará enganado na história e você não vai perder nada do que é teu, porque Deus não vai deixar na mão de Joabe nenhum aquilo que Deus confiou a você, que faz parte do seu cenário, porque a túnica é sua, o trono é seu e ninguém vai roubar isso de você. Então toma posse dessa palavra e fique atento aos sinais, porque em questão de horas, Deus vai mostrar para você o que está oculto. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa justiça que está chegando. Que o Senhor venha, Pai, no nome do teu filho Jesus, dar livramento ao teu povo. Que o Senhor mostre toda a trama de Joabe. Que o Senhor faça, Pai, toda a trama cair por terra no nome de Jesus. Nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Nós até engasguei aqui, irmãos. No nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo. Que o Senhor desmanche tudo aquilo que está oculto. Que o Senhor mostre o caráter dessa pessoa. Que o Senhor faça, Pai, toda a conversa que está oculto vir à tona. Que a pessoa perceba a falsidade. Que a pessoa venha, Pai, no nome do teu filho Jesus, abençoar. Que o Senhor venha abençoar o teu povo. Mas que a pessoa, Pai, o seu povo, a irmã e o irmão, venha entender o que está oculto. Que o Senhor não deixe de forma alguma Satanás confundir os sentimentos, os pensamentos e aquilo que ela está vendo. Mas que o Senhor faça, Pai, vir à tona tudo aquilo que está na obscuridade. Que o Senhor chegue com uma luz. Que o Senhor coloque na mão dos teus servos aquilo que é deles por direito. Que o Senhor não deixe, Pai, o teu povo perder nada. Que o Senhor entregue o trono, Pai, no nome do teu filho Jesus, na mão do teu povo. Que o Senhor não deixe que Satanás venha se andar nessa história mais. Mas que o Senhor tire todo o engano, Pai. Que o Senhor arranque a capa. Que o Senhor mostre essa duplicidade de personalidade. Esse caráter duvidoso. Que o Senhor faça a terra vomitar tudo que está oculto. Nós agradecemos, Pai, no nome do teu filho Jesus. Tomar posse da sua vitória. Nossa, irmãos, até chorei, porque eu engasguei. Eu peço perdão para os irmãos. Tem hora que a palavra é tão forte que os levantes aqui vêm na hora que a gente está pregando. Que você tenha sabedoria agora nesse momento. Eu declaro no nome de Jesus que você não ficará enganado e nem enganada mais. Mas que durante esse processo, durante essas horas, que Deus faça a terra vomitar tudo que está oculto. Preste bastante atenção no que está na sua frente. Preste bastante atenção no que Deus vai te mostrar. Tem coisa que vai aparecer aí nas redes sociais, você vai ter acesso. Guarda essa palavra no teu coração, confia, porque enganado ou enganada você não vai ficar. Deus hoje está te dando um grande livramento diante dessa situação. E você precisa crer no que Deus está fazendo na sua história. Deus manda dizer para você, vou tirar esse Joabe da sua vida no dia de hoje. Não terá poder sobre a sua história. Mas fique atento, porque as provas que você necessita, o que você precisa saber, Deus vai colocar nas suas mãos. Tá? E eu peço perdão aos irmãos aqui pelo engasgo, irmãos, que tem hora que é só Deus na causa. É só Deus na causa. Na hora que o inferno percebe que a gente está pregando, que Deus está abrindo os olhos do povo, que Deus está mostrando, que Deus está direcionando, os levantes vêm. Né? Eu dei uma engasgada aqui que eu achei que ia ficar sem ar. Eu cheguei até a chorar. Então eu peço perdão aos irmãos. Tá? Mas toma posse, porque eu vou estar orando aqui pelos irmãos, que eu creio que daqui a pouco vocês vão testemunhar e que Deus vai mostrar tudo que está oculto. E não tenha medo. Por mais que te doa, por mais que você se decepcione com o que você vai saber, porque Davi se decepcionou muito, porque Davi confiava demais em Joabe. Não se detenha diante disso, porque maior é o Deus que você serve. É melhor você sofrer um pouquinho com a verdade e Deus dissipar e acabar com as tramas do inimigo do que você passar 20, 30 anos aí convivendo com uma cobra, ao qual você nunca vai poder confiar, porém vai sempre passar por amiga, né? Que foi o que Satanás fez lá no Jardim do Éden com Eva. Ele
tomou conta daquele animal ali, que era aquele réptil, né, a cobra na época, induziu com as falácias dele até que ela fosse pecar. E Deus não tem destruição para você. Deus quer que você continue caminhando e confiando nele, porque o que Deus tem para você é cumprimento de promessa e testemunho. Mas é testemunho de vitória. Deus não quer que você fique aí derrotado e derrotada e que você venha perder tudo que ele te deu. Deus sabe o preço que você já pagou. Então confie em Deus, porque em questão de horas, Deus vai fazer a capa desse Joabe cair. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus.